Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Isaías 55 a partir do versículo 6, diz assim: Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio seu caminho e o homem mau as suas maquinações e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Então, olha o que diz aqui a palavra: que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo, enquanto ele está perto. Ontem nós vimos ali em Jeremias que Deus disse o que para ele enquanto Jeremias estava ali preso no pátio: clama a mim, me invoca e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Os dias, se você analisar, estão sendo abreviados conforme fala a palavra. A palavra de Deus, ela está se cumprindo dia após dia. E tem pessoas que ainda estão negligenciando, achando que dá tempo, achando que eu vou aproveitar minha vida, eu vou dar um tempo, depois eu vejo esse papo de crente, daí depois eu vejo aí se eu vou para esse Jesus, se eu vou para a igreja. Só que, se você analisar, quando nós éramos crianças, né, às vezes eu fico aqui fazendo uma análise, né? O dia parecia que não passava. A gente gostava quando tinha o horário de verão, porque daí parece que a gente aproveitava aquele tempo, né? A gente podia brincar mais e o dia passava ligeiro. Aí a gente aproveitava, vinha as férias, né? E aí, aqueles dias, aquela manhã na escola não terminava nunca. Depois a gente brincava, fazia o dever de casa, a gente cansava e já não tinha mais o que fazer, porque o dia ele custava para passar. À noite, as pessoas dormiam aquelas 8 horas, eram 8 horas de descanso, não tinha estresse, as pessoas acordavam descansadas. Eu lembro que quando eles diziam que a gente ia viajar, a gente nem dormia. Nossa, aquela noite era uma eternidade, parece que ela nem passava. E hoje, nós colocamos o despertador ali, geralmente no celular para despertar, parece que nós fechamos os olhos quando nós vimos o telefone já está despertando. Então, os dias estão sendo abreviados, este ano está passando rápido, nós já estamos no mês de agosto. Quando você vê, já é Natal, Ano Novo, já é 2026. Então os dias eles estão sendo abreviados e nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. A palavra diz que vai chegar um momento em que as pessoas vão ter fome, mas não do pão físico de comer, mas da palavra, e não vai ter quem pregue. E isso vai ser na vinda do Senhor Jesus. Não vai ter quem pregue. O Espírito Santo vai ser retirado daqui da terra também. Então, quem ficar, gente, vai ser um Deus nos acuda, vai ter que se virar sozinho, vai ter que se virar nos 30, como a gente costuma dizer. Então, busque ao Senhor, para que a pessoa não vá passar pela tribulação, gente.
Então nós precisamos nos achegar a Deus enquanto Ele está perto, enquanto nós podemos achá-lo. E aqui diz ali que o ímpio deve abandonar o seu caminho e o homem mau as suas maquinações e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, Deus ele está dando a oportunidade de todos se voltarem para ele, de todas as pessoas confessarem que ele é Senhor, de fazerem Jesus Senhor das suas vidas. A palavra diz que vai chegar o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é Deus, só ele é o Senhor. Só que para alguns vai ser tarde demais. Vão passar pela grande tribulação, vão ficar aqui, vão sofrer perseguições, vão ser mortos. E se negar Jesus, já sabe para onde é que vai. Então, tem muitas pessoas que no dia em que a ficha cair vai ser tarde. Porque Deus ele está dando a oportunidade para as pessoas abandonarem a iniquidade, a impiedade, a maldade, a idolatria, ocultismo, misticismo e tantas outras coisas, mentiras e enganações, gente. Deus ele está dando a oportunidade para as pessoas se voltarem a Ele enquanto é tempo. Busque ao Senhor, invoque enquanto Ele está perto. E Ele diz: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque Deus ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, de nos fazer prosperar, de vivermos uma vida e uma vida em abundância, que foi isso que Jesus conquistou na cruz. Deus, o caminho dele é mais alto, os pensamentos do Senhor são maiores e mais altos do que os nossos. Nós temos pensamentos limitados. Nós desejamos algo que para nós é algo extraordinário. Mas para Deus, realizar o desejo do coração, dar uma casa para a pessoa, dar um carro para ela, isso aí para ele não é nada. É uma gotinha da imensidão do que ele pode nos dar. Mas nós precisamos buscar ao Senhor, não barganhar bênção, não. Deus não se deixa escarnecer. Tem pessoas que só vão para a igreja e só vão buscar Deus quando o sapato aperta. Quando aparece uma situação difícil, quando aparece uma enfermidade, daí elas lembram que Deus existe. Daí elas pedem para aquele parente que é crente: ó, ora por mim aí lá na tua igreja. Coloca o meu nome lá no caderno de oração, lá pede para o pastor orar por mim. Mas só nesse momento. Eu já falei aqui que na igreja onde eu frequentava, né, que lá anos atrás, lá eu era obreira, eu fazia quase sempre os cultos de segunda-feira, que eram os cultos da prosperidade. Eu fazia os cultos às 9 da manhã, às 3 da tarde e às vezes às 7h30 da noite. Mas às vezes 7h30 da noite o pastor pregava, se ele estava na cidade. Aí, eu lembro que sempre no culto da tarde, um casal. Quando eles estavam desempregados, estavam os dois lá na igreja com as carteiras de trabalho na mão. Assim eles iam 1-2 semanas. Quando eles desapareciam, eu sabia que eles já tinham sido abençoados e recebiam um emprego, ó. Nem para voltar, que nem os leprosos, os 9, que só voltou um, eles voltavam para agradecer. Aí quando eles perdiam a bênção, porque eles não vieram agradecer a Deus, não contavam, não testemunhavam, o diabo ia lá e roubava a bênção deles. Eles ficavam empregados um tempo, daqui a pouco eles perdiam o emprego, daí estavam na igreja de novo. Só iam na igreja quando eles precisavam. Aí eles lembravam que Deus existia. No momento da dificuldade, da escassez, quando eles estavam desempregados. Mas por que a pessoa não busca constantemente? Ela tem que seguir buscando a Deus. Buscai ao Senhor. Se achegai a Ele, e Ele vai se achegar a vós. Aí as coisas começam a dar errado. Aí as pessoas começam a culpar Deus. Ah, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus. Olha, a gente tem que pedir perdão para Deus, gente. Como diz aqui. Por muitas coisas que às vezes as pessoas atribuem o mal para Deus, mas sendo que na verdade foi o relapso dela de não buscar a Deus.
de não permanecer na presença de Deus. A palavra diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Quando a pessoa está ali buscando, Deus abençoa ela. Mas daí ela vira ninja, joga aquela fumacinha e desaparece. E daí depois o problema vem, o diabo vai ali, rouba a benção dela. Aí ela vem de novo e assim ela vai. Só que o caminho do Senhor é maior do que o nosso, é melhor. A palavra diz aqui, gente, que, olha o que ele diz aqui, que assim como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Aqui Deus ele está dizendo o quê? Eu mando a chuva com a finalidade de regar a terra, de dar vida às plantas, de fazê-las germinar para que elas produzam a semente, para o semeador poder plantar de novo, para ter o pão, o trigo, para aquela pessoa fazer o pão, para nós termos o alimento, para encher os rios, para nós termos abastecimento de água. Então assim, Deus está mostrando, eu mando a chuva e mando a neve, da mesma maneira, a palavra que eu enviar, ela não vai voltar vazia. Ela vai florescer, ela tem que brotar, ela tem que germinar, ela tem que dar frutos, porque Deus não manda a palavra e não volta vazia. Mas ela tem que prosperar, ela tem que, olha o que diz aqui, toda obra, né? Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejou e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Nem a palavra, gente, que sai da boca de Deus, ela sai sem propósito, sem objetivo. Você acha que a gente está pregando só por pregar? Não. A palavra de Deus, hoje, ela tem esse objetivo de fazer com que nós venhamos despertar, buscar, não só no momento da adversidade, no momento da dificuldade, da luta, não, mas buscar sempre, nos achegar ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é o que diz a palavra. O meu povo sofre e perece porque falta conhecimento. Conhecimento das promessas, conhecimento de tudo isso que Deus tem para nós. A palavra diz que o pensamento dele é maior e mais alto do que o meu e do que o seu. O caminho dele é maior e é melhor. Tudo que vem de Deus é melhor. Nós fazemos planos, mas quem realiza é o Senhor. O homem faz planos, mas quem realiza é Deus. E a palavra que ele envia para mim e para você, ela vai prosperar para aquilo que ele enviou. A palavra de Deus, ela não volta vazia, assim como a chuva. Ela não cai aqui e sobe de volta, não. Ela permanece na terra. A terra absorve ela. A planta recebe aquela nutrição da água e ela vai crescendo, né? Verde, bonita, viçosa. E assim é a palavra. Ela vem para nos regar. Jesus, ele disse que do nosso interior iriam fluir rios de águas vivas, e isso só vai fluir se nós bebermos da fonte, a palavra. Nós precisamos beber da fonte, nos alimentar da palavra diariamente, o maná que vem dos céus. Nós precisamos ter isso diariamente. Oração, busca, consagração. Os dias são maus, gente. Nós precisamos buscar a Deus todo o tempo. Em todo o tempo. Não é só de vez em quando. Às vezes a pessoa começa a relaxar, baixar a guarda, e o diabo começa a ir entrando no território. Ela já não lê mais a Bíblia. Ela ora muito pouco. Quando ela começa a orar, ela já começa ali,
Começa a bater aquele sono, vem aquele cansaço. E às vezes é um cansaço, gente, que é espiritual. Falta de oração, falta de alimento para o espírito. A carne, você senta ali na tua mesa, você come, você toma café, você almoça, você janta, você faz lanche, você está comendo. Você está alimentando a tua carne, né? Para que você permaneça em pé, você precisa do alimento que Deus nos deixou, você precisa das frutas, das verduras, dos legumes, do trigo, do arroz, de tudo, né? Nós precisamos deste alimento para o nosso corpo físico, mas o alimento da nossa alma, do nosso espírito, é a palavra, gente. Eu preciso alimentar o meu espírito, fortalecer o meu espírito através da oração, do jejum, da consagração. A minha carne, ela quer dormir. A carne quer que você fique em casa, que você não vá na igreja, que você fique olhando o jogo, que você fique no play, que você vá pescar, que você vai jogar futebol, que você vai fazer tudo, menos ir na igreja, menos ouvir a palavra. Quanto menos tempo você tiver para buscar Deus, para ela tá melhor. Vence quem você alimentar mais. Então, como é que você quer ter a sensibilidade ao toque do Espírito se você não tem comunhão com Deus, se você não ora, se você não se alimenta? Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra, gente. Nós precisamos. Esse alimento vem daqui. E ele disse, a palavra não volta para mim vazia, mas ela atingirá a obra que eu desejo, mas realizará toda a obra que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Tudo Deus tem um propósito. Ele envia uma palavra para mim, ele tem um propósito de me abençoar, de me orientar, de me direcionar, de dizer, minha filha, por aí não. Não é para você ir aqui, não é para você ir lá, é para você ficar aqui. Então a palavra vem para nos direcionar, para nos dar a resposta de oração. Senhor, o que eu faço? E ele vai te dizer, faz assim, faz assado, vai por aqui, não vai ali, vem aqui, não é ali. De Deus nós vamos ouvir somente um sim ou um não, porque a palavra diz que o proceder do cristão deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. De repente, talvez, quem sabe, não sei. É procedência maligna. Ou você diz, não, é isso, não é. Sim. Não tem talvez. Quem sabe. Se você dizer, Senhor, a situação é essa, me dá uma direção, Deus não vai dizer, meu filho, quem sabe, de repente amanhã eu te respondo. Não, quando eu tiver um tempo, não existe. A palavra diz que nele não tem sombra de dúvida e nem de variação. É sim, é não, é não. E nós precisamos receber isso e entender o porquê que Deus está nos dizendo para não ir. Nós vamos entender depois. Por que Deus está dizendo, vai? Mas nós precisamos ser obedientes e entender esse propósito, aquela palavra que ele não veio com um propósito, aquele sim veio com um propósito, para atingir o desejo do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Então, guarda essa palavra. Faça uma reflexão desse capítulo aqui de Isaías 55 e que o Espírito Santo venha falar muito mais ao teu coração. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra, que são alimentadas por esta palavra, que o Senhor venha dirigir, conduzir e que esta palavra, ela venha, Pai, exercer o desejo do teu coração. Que esta palavra, Pai, com o propósito, o objetivo que o Senhor enviou, vai prosperar na vida deste homem, na vida desta mulher. Porque ela não volta para o Senhor vazia, mas ela vai atingir o propósito, o desejo do coração do Senhor para as nossas vidas. E que esta pessoa aprenda a compreender
como o Senhor trabalha, a forma como o Senhor age, o teu amor, o teu zelo, o teu cuidado conosco, Pai. E que esse povo aprenda a te buscar, a te invocar enquanto o Senhor está perto. E que o Senhor então te abençoe grandiosamente, poderosamente, derramando graça, unção, poder sobre a sua vida. E que o Espírito Santo venha falar ao teu coração cada vez mais e reflita, medite nesta palavra, em nome de Jesus.